E hoje nós voltamos aos russos, aos escritores russos, com um dos monstros sagrados da literatura russa, que é Leon Tolstói. Tolstói, junto com Dostoiévski e com Gogol, pode ser que tenha gente que discorde dessa minha escolha, formam, na minha opinião, quase que uma santa trindade russa, em termos de literatura. São três escritores conhecidos como os grandes da literatura russa, conhecidos mundialmente. E as obras desses três escritores estão entre as obras mais importantes de todos os tempos. Aqui no canal a gente não tinha nenhum vídeo ainda de Tolstói, e eu escolhi para nós entrarmos na obra de Tolstói por Anna Karenina, ao invés de outro romance muito famoso de Tolstói, que é Guerra e Paz. Eu considero Guerra e Paz mais difícil, por isso eu escolhi Anna Karenina. Vocês repararam que eu falei Karenina, essa pronúncia é porque no meu livro, o acento circunflexo está no E, é uma proparoxítona, então eu falo Karenina. Mas você vê também algumas grafias sem acento, com as pessoas falando Karenina e mais modernamente, inclusive com o I, Karenina ou Karienina, Mas eu vou seguir o que eu sempre falei, que é do meu livro, que eu tenho, que é Anna Karenina, tá? Mas não tá errado não, gente? A tradução é que muda. Bom, o Tolstói nasceu no começo do século XIX e ele era filho de uma família muito rica, da alta aristocracia russa. Então, ele teve uma excelente educação em casa, porque era um hábito estudar em casa, e depois na Universidade de Kazan. Ele começa muito diferente de outros escritores e começa escrevendo livros autobiográficos. Ele vai falar num livro da sua adolescência, num livro da sua infância, no outro da sua mocidade. Mais tarde, ele se alista no exército e seus livros seguintes mostram suas experiências na vida militar. Quando termina a Guerra da Crimeia, ele viaja para a França, para a Suíça e para a Alemanha e depois, então, ele retorna à Rússia. Já na Rússia, ele vai fazer uma coisa bastante diferente, que ele vai criar uma escola para camponeses, uma escola moderna se comparar com o resto das escolas daquela época, e então vai se dedicar à atividade literária. É nesse período que ele está casado, que ele tem 10 filhos, que ele está tranquilo, que Tolstói se dedica com afinco à literatura. E é nesse período então que ele vai escrever as suas duas maiores obras, que é Guerra e Paz e Anna Karenina. Claro que ele escreve depois outras, mas são essas duas obras que projetam Tolstói mundialmente. Ele tem um reconhecimento não apenas na Rússia, mas, como eu já disse antes, no mundo todo. Anna Karenina é um longo romance. A minha edição é em 2 volumes, é super bonita e totalizam os 2 volumes 751 páginas. Mas o que me chama mais atenção não é o fato da história ser grande, dele, mas é porque ele constrói outras histórias, Ele não fica apenas no personagem principal, que é a Anna Karenina. Ele constrói histórias paralelas. E qual é a mais importante dessas histórias paralelas? É a de Lievin, amigo do irmão da Anna Karenina. O Lievin funciona como um alter ego de Tolstói. E ele não é menos importante na trama do que a personagem da Anna. Eles têm a mesma importância e eu vou explicar por quê. Apesar dela levar o nome, eles têm, mais pra frente você vai entender. Então, além de ter muitas semelhanças com esse personagem, é através do Lievin que Tolstói
vai lançando as suas ideias, né? Ele coloca na boca do Lievin. Inclusive, quando Lievin discute com seu irmão sobre a guerra. Depois que ele participou da guerra, o Tolstói se tornou um pacifista declarado. E também ele era crítico, né? Ele era um crítico da Igreja Ortodoxa, sendo inclusive excomungado. Ele era a religião, nós vamos falar um pouco, era uma coisa muito forte naquele período, né? E não só na Rússia, mas no mundo inteiro, né? A religião ela era como os governantes, ela tinha mais ou menos a mesma força. Hoje a gente entende que o Estado tem que ser laico, né? Não tem que seguir religião nenhuma, porque as pessoas têm religiões diferentes. Então, religião é uma coisa, Estado é outra. E até uma discussão que eu tenho feito comumente é que religião não tem nada a ver com fé. A fé é uma espiritualidade, é você acreditar num Criador, né? Num ser divino. E a religião é feita por homens que erram. Você pode ter fé nesse ser divino e não seguir nenhuma religião. Então, por isso que a religião ela vem perdendo o seu poder, né? Porque as pessoas perceberam isso. Bem, voltando a Ana Karenina, ela é casada com um alto funcionário ali do governo russo, mas ela não gosta dele, ele é mais velho, é um casamento de conveniência. Até que ela conhece o Conde Vronsky, se apaixona perdidamente, né, pelo Vronsky e trai o marido. Isso não chega a ser spoiler, né, porque isso acontece logo no início do livro, e isso é fundamental para eu poder conversar um pouco sobre o livro, mas é desta traição que muda completamente a vida da Ana Karenina, porque a Ana Karenina, ela era com o marido, ela vivia ali em sociedade, ela é muito preocupada com o que a alta sociedade russa faz, com o que a alta sociedade pensa. E ao se tornar adúltera, essa sociedade não a aceita. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que se afastar dessa sociedade. Então o Tolstói vai mostrando como as pessoas têm amarras, né? Como elas se preocupam com a opinião alheia. E como naquela época, na época que ele viveu ali, a mulher era considerada uma propriedade do marido, né? Ela não podia nem se divorciar livremente. Cabia ao marido decidir o que fazer com uma mulher que o traísse. A mulher não tinha independência financeira, porque, lógico, ela não trabalhava, mas ela também não tinha independência de posição. A sua posição na sociedade dependia de um homem, ou seja, ela dependia de um homem para tudo. Graças a Deus isso mudou, né? Pelo amor de Deus, né? Então, a partir desse momento que ela não é mais aceita em sociedade, mas ela vai viver com o conde e o conde continua frequentando, ela começa a pensar na vida. Enquanto isso, o Lievin, ele mora no campo, ele gosta da vida simples e ele é apaixonado há anos por uma jovem chamada Kitty. As questões da existência é que afligem o Lievin, como afligiam a Tolstói. Então, o Tolstói, e por isso que eu disse que os dois personagens têm a mesma importância, através desses dois personagens, ele vai abordando as oposições entre os dois tipos de vida. Que tipos de vida? A da Ana, da vida na cidade, em alta sociedade, e a do Lievin, que era a vida rural, com os camponeses, nos quais ele identificava uma felicidade. A superficialidade das conversas e das ocupações na alta sociedade em oposição à concretude do trabalho árduo no campo, né? Trabalhar o dia inteiro ali na terra. Do luxo da sociedade em oposição às condições precárias dos camponeses que ganhavam muito pouco. E até mesmo a oposição do amor dos dois personagens
é muito diferente. Enquanto o amor da Ana pelo seu amante, que depois ela vai morar com ele, mas não é seu marido, pelo Conde Vronsky, é um amor egoísta que quer que seja totalmente devotado a ela, o amor do Lievin pela Kitty é o amor idealizado, que a gente gosta, né, da comunhão de almas, né? É aquele amor que você está o tempo todo preocupado com o bem-estar do seu amado. Então, através dessa oposição da vida desses dois personagens, né, é que Tolstói constrói a narrativa, mostrando, né, que apesar de eles serem tão diferentes, ambos sofrem pensando na sua existência. Agora, o que vai ser muito diferente é a maneira que o Lievin vai dar para resolver o seu sofrimento e a maneira que a Ana vai dar para resolver o seu sofrimento. Claro que eu não vou falar aqui qual é essa maneira, você vai ter que ler o livro, mas isso é uma das soluções da genialidade, da criatividade dessa narrativa construída de forma muito precisa por Tolstói. Obviamente, Tolstói está com o seu livro fazendo críticas muito importantes, principalmente a aristocracia russa, né? Que é uma aristocracia decadente, que fica lá em bailes e salões falando inglês e francês, enquanto o povo vive em situação muito precária. E ainda, apesar disso, não deixa que o povo melhore, porque ela não quer dividir o poder, né? Então isso é muito triste numa sociedade. Pode levar anos, né? Mas um dia isso tem que mudar, porque não tem lógica uns terem tanto dinheiro enquanto outros vivem na miséria, né? O ideal é que a gente tenha, claro, tem que ter diferenças, eu não sou a favor de estados todos iguais, obviamente, nem eu e acho que nem Tolstói, mas você tem que ter as pessoas todas com uma vida digna. Então é esta crítica que Tolstói faz, né? E o que cada um vai fazer com a sua vida é muito importante, porque isso tem uma consequência, né? Que os problemas existenciais todos nós temos. Agora, se o que você vai fazer para melhorar os problemas existenciais é muito diferente, né? Então depende de você. Claro que Ana Karenina não é um livro famoso à toa, é considerado um dos melhores livros de todos os tempos, então entra para aquele hall de livros que você não pode deixar de ler, né? A resenha escrita ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não deixe de se inscrever aqui no canal, não apenas Tolstói, mas Dostoiévski, Gogol e os outros escritores russos. A gente vai falando, vai criando um painel de literatura russa para que você possa entender, né, um pouco mais dessa que é uma das principais literaturas do mundo. Até o próximo post, muito obrigada.